e te agradecemos, Senhor, por esse momento, Senhor amado, que temos a oportunidade de te ouvir falar, Senhor. Que essa palavra, Senhor amado, venha nos trazer a consciência, Senhor, daquilo, Senhor amado, que o Senhor é, Senhor, daquilo, Senhor amado, que nós sonhamos, que esperamos, que almejamos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai de amor, a sua palavra é viva e eficaz, Senhor. Tudo quanto o Senhor tem colocado, Senhor, no coração da sua filha, que ela saiba expressar em palavras, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, distribui, Senhor, a porção neste lugar, Senhor, conforme a necessidade de cada um, Senhor. Nós precisamos te ouvir, Senhor. Abençoa a sua filha, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Jesus é bom. Você acha que Jesus é bom? Você declara que Jesus é bom, mas no seu coração você acha que Jesus é bom? Jesus, ele tem sido bom na sua vida? Hoje eu quero conversar um pouquinho com os irmãos. Eu gostaria de ser bem simples. E eu gostaria que nós refletíssemos um pouquinho sobre a questão do que é que nós temos em mente a respeito do que Deus tem preparado para nós. Porque às vezes a gente vai conduzindo a nossa vida de tal forma, que demonstra que a gente não sabe o que Deus tem preparado para nós. De forma de que a gente até sabe o que a Escritura diz. A gente até sabe o que a palavra diz. Mas isso não está convicto dentro de nós. O Espírito Santo de Deus talvez não encontrou espaço para revelar lá no profundo do nosso coração, para nos trazer a memória daquilo que o Senhor tem para nós, como filhos amados. Muitas vezes a gente pode estar se conduzindo a uma religião, a gente pode estar se conduzindo a mais um culto, a um dogma, a uma religiosidade, toda uma situação de protocolo, e não temos a intimidade, o conhecimento de quem é Deus sobre as nossas vidas. E os anos estão passando. Antes eu tinha 10 anos, depois eu cheguei nos 18, tirei minha carta. Depois eu me casei com 19 anos. Hoje eu já estou com 44 anos. Tenho filho moço, casado, já vou ser avó. De vez em quando eu sinto um pouquinho de dor nas costas. Antes eu não sentia, mas agora eu já sinto. Antes o meu fôlego parecia que era maior, agora já não é mais tanto. Os anos vão passando, daqui a pouco eu já chego nos 50, nos 60. Creio que vou chegar nos 70. Não sei quantos anos o Senhor tem para mim. Mas daqui a pouco, creio também que não serei uma velha rabugenta, porque eu não quero. E também não quero ser uma velha, também não quero ser uma mulher madura, querendo ser novinha. Isso é muito feio também, né? Quando a gente encontra aquelas pessoas maduras, com experiência de vida, querendo ser menininha, né? Com piercingzinho, mostrando a barriga, né? É uma coisa feia isso também, né? Mas que a gente possa ser uma mulher ou um homem segundo o coração de Deus, né? E crescer e amadurecer nos dias da nossa vida. Agora eu pergunto para vocês, os dias da sua vida, você está adquirindo experiência e você está conduzindo o seu dia de forma sábia? Você consegue conduzir a sua vida, dar um bom conselho para alguém que te peça? Como que está a nossa vida? O que nós temos, né? E eu estava ontem na teologia conversando com os meus irmãos e eu comecei a falar do plano de salvação. Eu comecei a falar de Deus resgatando o seu povo através dos séculos. Eu comecei a ver o amor de Deus se manifestando, e cada período o Senhor ia se manifestando, e dentro de cada período Satanás também vinha com seu rastro, tentando imitar as coisas de Deus e desviar o olhar do homem para Deus,
virasse para o seu lado, né, para o seu caminho. E aí, diante disso tudo, eu estava conversando com os irmãos e eu falei da tribo de Israel. Eu estava falando que Deus, lá em Gênesis 12, se vocês, é uma delícia ler. E que o desejo do meu coração, e eu quero declarar, eu sei que há poder na palavra. E eu quero declarar que você possa ter o desejo de conhecer a palavra de Deus. O desejo de ler. Um desejo de se colocar à disposição para ler a palavra de Deus. Que o Espírito possa revelar coisas profundas na palavra. Mas não é só no sentido de uma obrigatoriedade, uma obrigação, ou uma religiosidade, mas que haja uma curiosidade da palavra de Deus. E lá quando a gente abre a palavra de Deus em Gênesis 12, Deus ele chama Abrão, que até então era Abrão, e lhe faz uma promessa, que ia fazer dele um povo grande e também ia abençoá-lo grandiosamente. E que não ele, mas a sua descendência herdaria uma terra que mana leite e mel. Uma terra muito próspera, uma terra abençoada. E aí Deus vai trabalhando no meio do tempo. Deus forma Israel. De Abraão vem Isaque, de Isaque vem Jacó, que era filho de Isaque. Depois Deus muda o nome de Jacó para Israel. E daí de Jacó, que é Israel, vem os 12 filhos, os 12 homens, que se tornam as tribos de Israel. E ali é formado Israel, que é o Israel de Deus. E Deus começa a se revelar com esse povo. Isso é lindo. É Deus realmente mostrando que Ele está preparando todas as coisas para que esse povo, Ele preparando este povo para herdar uma terra prometida. E para ser o Deus desse povo, para habitar no meio desse povo. Deus, Ele queria se revelar a esse povo. Enaque. Aí Ele fala no verso 30. Então Caleb, que estava junto, que era um que estava no meio deles, fez o povo calar-se, porque viu que o povo estava se intimidando, que estava começando a vir o quê? Alguns tropeços no meio. Perante Moisés, Caleb fez o povo calar-se e disse: subamos e tomamos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele, verso 31, disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, Aí o povo se revolta. E aí Moisés e Arão prostram o rosto em terra. E o Senhor fala: até quando esse povo vai me levar? No verso de número 11 do capítulo 14. E o Senhor fala assim: até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? O que acontece aqui, irmãos? A terra é boa. Deus fala o quê? Eu vos dou. E tem uma coisa que é um detalhe muito interessante que eu quero trazer à sua memória agora. Deus, Ele não vai, isso não vai acontecer. Você não iria chegar, esse povo, não iria chegar, que nem quando a Dilma vai inaugurar um departamento, ou vai inaugurar um jardim, ou vai inaugurar um parque, vai lá com a tesoura e corta aquela faixa, né? E abre aquela cidade, abre aquele parque para o povo entrar, o parque está pronto. Eles não iriam encontrar uma fita de cetim na porta da cidade, em volta dos muros, somente para eles irem lá, abrir aquela fita e começar a desfrutar do bom da terra. O Senhor queria que eles fossem coparticipantes, que eles participassem juntos das bênçãos do Senhor, que eles pudessem, sim, junto com Deus, tomar posse da terra, para que eles não fossem robôs, mas que eles pudessem ser íntimos, caminhando lado a lado com
vocês, e o que eu quero dizer para mim, é que o Senhor, Ele tem coisas grandes reservadas para nós. Irmãos, eu não sei se você crê em palavra rema, eu não sei se você crê que Deus fala conosco através da sua palavra, eu não sei se você crê que a palavra do Senhor se renova a cada dia, eu não sei se você crê que hoje é algo novo, mas para mim, Simone, é algo novo. Deus diz para nós nesta noite, a terra que o Senhor tem para nós é algo muito farto. O Senhor tem para nós uma terra prometida. O Senhor tem para nós uma vida eterna que nós vamos ler lá em Apocalipse. O Senhor tem coisas grandes para nós, mas é necessário nós tomarmos posse. É necessário nós tomarmos posse daquilo que o Senhor já fez por nós. Nós temos que demonstrar uma atitude de fé. Não adianta eu dizer que Deus faz que Deus faz e acontece, se com as minhas ações eu demonstro o contrário. Não adianta eu dizer que Deus é amor, se eu não consigo transmitir, se eu não consigo amar, se o fruto do Espírito não é desenvolvido dentro do meu coração. Não adianta eu dizer coisas acerca de Deus, mas naquela distância, como se eu estivesse apresentando um Deus, mas o Deus do outro. Eu disse uma coisa ontem, e foi uma coisa que cravou no meu coração, que nós estamos vendo Deus desenrolar-se através dos séculos para resgatar o povo. E nós estamos num período que se chama período da graça. E a igreja, que somos nós, estamos dentro deste plano. Nós não estamos fora, olhando Deus fazer. Nós estamos dentro, desenrolando com Ele a história. Vocês estão entendendo isso? Nós estamos com Ele, nos desenrolando com Ele a história. E eu te pergunta para o seu irmão, a história será marcada com você, com algum fato? Pega água para mim, amor. Vai ser marcada. Você tem feito algo novo, você tem sido instrumento de Deus na história, neste momento. E nós temos que crer. Vamos lá para Josué. Porque sabe o que aconteceu? Esse povo de Números, eles recuaram. E Deus fez, por conta da covardia, que eles não acreditaram. Primeiro eles oraram para si, viram as suas próprias forças, para nós mesmos não conseguimos, não conseguiram acreditar que Deus estava com eles. Eles retrocederam. E o que aconteceu? Por conta disso, eles ficaram mais 40 anos no deserto. E todos aqueles que viram e trouxeram um relatório negativo, aquela geração não entrou, morreram todos no deserto, não entrou na terra de Canaã, só Josué e Caleb, isso vocês estão cansados de saber. E aí o que acontece? O povo vai indo, continua no deserto e tal, Moisés, morre, quem sucede Moisés? Josué. É Josué que vem para conduzir esse povo à terra prometida. E olha como é interessante, vai lá em Josué. Josué 1, depois da morte de Moisés, disse o Senhor a Josué, verso 2, meu servo Moisés está morto, agora pois você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão, olha agora, e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, vocês estão percebendo? Todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá
Aí começou a falar a dimensão disso. Verso 5. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Verso 6. De novo Deus vem e fala. Porque vocês vão ver coisas que, se vocês não tiverem firmado em fé, vocês vão retroceder. Vocês vão ter que lutar. Deus fala, verso 6. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Verso 9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, igreja, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Vai lá para Mateus. Mateus, capítulo 11. Sabe o que eu quero dizer para você? Que eu quero te alertar? Uma coisa. Há um adversário das nossas almas. Em Isaías, diz que ele quis ser semelhante ao Altíssimo. E ele quis estabelecer o seu trono e ser semelhante ao Altíssimo. Ele não suporta o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Ele não suporta. Por isso, ele tem os seus ardis, ele tem as suas ciladas, ele tem os seus enganos, ele tem as suas iscas, que são saborosas para a carne humana. E ele vai tentar de todas as formas, de formas que, se você não estiver bem ligado no Espírito, bem íntimo com Deus, você vai morder essas iscas. E você vai cada vez mais não se ver a imagem e semelhança de Deus. Você vai perder a sua identidade. Ele não quer que você saiba quem você é em Cristo Jesus. O que ele mais tenta na nossa época é intimidar o seu povo, para que o seu povo não se veja em Cristo Jesus. Para que esse povo, que somos nós, não possamos usar a autoridade que nos é dada no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Porque no nome do Senhor Jesus Cristo, o inimigo não tem poder, ele cai por terra. No nome do Senhor Jesus Cristo, a alegria salta, a tristeza salta de alegria. No nome do Senhor Jesus Cristo, a paz que vai além de todo o entendimento humano, ela vem sobre o nosso coração. No nome do Senhor Jesus Cristo, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que creem. No nome do Senhor Jesus Cristo, o poder de Deus sempre vai se aperfeiçoar na nossa fraqueza. No nome do Senhor Jesus Cristo, a nossa palavra, ela vai ser viva e eficaz. Assim como a palavra de Deus, porque nós vamos ser instrumentos da palavra de Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo, a nossa vida vai ser uma vida de ação. Agora, de uma vez por todas, a partir de hoje, sabe, marco, dia que marca uma decisão, a partir de hoje, Deus colocou isso no nosso DNA espiritual, né? Não existe isso, mas só para nós entendermos. Deus colocou isso na nossa estrutura humana. Não, ele não dá prova maior do que a gente pode suportar, isso é bíblico. E ele não é mentiroso, porque isso está na sua palavra. E ele dá o escape. Então, a partir de hoje, nós podemos sim decidir agir diferente.
podemos sim pedir força e graça para o Espírito Santo de Deus e sensibilidade para conhecer, entender o que acontece à nossa volta com olhos espirituais. Porque vai acabar este culto, irmãos, você vai sair deste ambiente espiritual. Você vai sair deste ambiente de reflexão espiritual. E você vai chegar na sua casa ou no seu serviço, você vai encontrar com alguém que não ouviu essa palavra e que não é espiritual. E você vai ser guiado e lembrado pelo Espírito Santo de Deus desta palavra. Você vai conseguir agir diferente. E você não vai de novo morder a mesma isca. Porque ele vai lançar a mesma isca e você vai morder a mesma isca. Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, que possa nos trazer discernimento, entendimento das astúcias do inimigo, das ciladas de Satanás. Para que nós não sejamos mais escravos, sabe, daquilo que nos domina, como diz a palavra de Deus. Que nós não sejamos mais escravos. Tudo se fez novo em Cristo Jesus. Mateus capítulo 11. O que diz o verso 12, igreja? Isso é Novo Testamento. Jesus já veio. Mas ainda cabe a nós uma parte. O que diz? Vamos ler de novo, todos juntos. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Que força é essa, igreja? Obras da carne ou fruto do Espírito? Que força é essa, igreja? A armadura de Deus ou as nossas roupas humanas, físicas, nosso braço da carne? Que força é essa, igreja? Jejum? Ou os desejos desenfreados da nossa carne? Que forças são essas que a palavra nos ensina? Vocês viram? A palavra nos ensina muitas forças. Ela nos dá muitas armas. Ela nos dá estratégias. Ela nos move. Porque tem situações, não adianta, não tem aquela coisa, Deus me traz à memória agora no seguinte: não existe vários tipos de extintor. Extintor para apagar fogo de um jeito, para apagar a água de um outro, o fogo da água, fogo do não sei. Existe pó químico e não sei o que. Não existe vários tipos de extintor. Existe, no mundo espiritual é a mesma coisa. Nós precisamos de instrumentos próprios para guerrear e bombardear no mundo espiritual. Porque senão a gente vai colocar ali coisa que vai pegar mais fogo ainda. Então nós temos que ser sábios, buscar sabedoria. Eu vou dizer uma coisa: tomara que Deus permita a gente, em alguns momentos, ficar com uma raiva tremenda de se ver como escravo de Satanás. Para a gente realmente se olhar, cair naquela ficha, sabe? Se ver e falar: não acredito, como eu estou sendo, como Satanás está me usando, eu não percebi até agora. Sabe aquele momento assim de despertamento? Até agora, a minha vida, como eu tenho conduzido, está toda bagunçada, eu não firmei estaca. Por que eu não firmo estaca? Por que eu não me firmo? Por que as minhas coisas sempre oba, vai? É aquela coisa que é inconstante. Por que eu sou inseguro ou insegura? O que eu busco? E essa minha carência, da onde vem? Que possamos entregar isso e colocar diante da cruz, para que a gente não projete isso no evangelho, no espiritual, e torça tudo e comece a se tornar escravo
possamos ser curados da rejeição. Que possamos ser curados da carência. Porque assim o eu não precisa se sobressair. Que possamos ser curados para poder receber o amor do Pai. A ponto de clamar, Abba, Pai, Paizinho. Sem preocupação de saber se estão nos medindo. Se estamos ou não estamos de acordo com o que Deus... Sermos realmente pessoas que... Humanos, mas que tenham o amor de Deus dentro do coração, que se sintam acolhidos por Deus. E que possam caminhar nesta terra com lucidez, com entendimento, e que se sujeite à autoridade de Cristo, mas que possa delegar e que possa realmente ser autoridade aqui neste mundo de trevas. No nome do Senhor Jesus. E Deus dá essa sabedoria. E por que eu falei tudo da parte de Israel? Porque hoje nós somos como eles. Vamos lá para Apocalipse 21. Já que às vezes a gente não lê a Bíblia em casa, vamos ler aqui, né? Muito bom. Me lembra quando Esdras estava lendo a lei, né? Foi um tempão, desde de manhã até, nem lembro direito como foi, de manhã até a tarde, parece. E estava lá homens, mulheres e crianças, meditando sobre as coisas de Deus, né? Apocalipse 21. Então vi. Quem está falando aí? João, né? Deus deu a visão para João. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Verso de número 2. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Isso é futuro, isso nos aguarda. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Verso 7. O vencedor herdará. Não, verso 6. Verso 6. Disse-me ainda: está feito, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor, aquele que crê até o fim. Olha lá, o reino dos céus é ganha força. Aquele que crê, o vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Verso 10. Ele me levou no espírito a um grande alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, olha a terra prometida, que descia dos céus da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, aleluia. E o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Aí ele começa a falar da cidade. Vamos lá no verso 22. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso
e o cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol, nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus ilumina, e o cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. 22. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida. Olha lá, que frutifica 12 vezes por ano. As folhas dessa árvore servem para a cura das nações. 3. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. O anjo me disse, verso 6, estas palavras são dignas de confiança e verdadeira. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Verso 7, eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Verso 12, eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Verso 14, felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho. Concernente a quem? Para quem? As igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba da água da vida. Em nome do Senhor Jesus. Eu vou dizer uma coisa, irmãos. Não sei se vocês estão anotando ou não. Mas eu peguei o Novo Testamento. Me deu uma sede e eu comecei a caminhar sobre os tópicos do Novo Testamento. Eu só vou citar. Em Efésios, capítulo 1, verso 3 até 14, Deus fala lá das bênçãos espirituais em Cristo Jesus, mostrando o que está reservado pela fé, daqueles que creem, em Cristo, pela fé, o que está reservado para nós. Em Filipenses, capítulo 3, verso 12 a 14, Deus fala lá para a gente. O apóstolo Paulo fala, prossegue para o alvo, olha para frente, não desvia, porque senão você pode se perder aí no meio do caminho. O reino dos céus é ganho à força. No meio do caminho você vai ver gigantes, no meio do caminho você vai ver algumas dificuldades, mas Deus diz o quê? Não se acovarde, seja forte e corajoso. Em 1 Tessalonicenses, vamos lá. Só em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Olha que interessante. Paulo vem lá e falando. 4, a partir do verso de número 13. Ele vem de novo falando, alertando a igreja de Tessalônica. E Deus vem alertando a nós nessa noite. Verso 13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Aí ele começa a falar, verso de número 14. Se cremos que Jesus morreu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que neles dormiram. Dizemos a
vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, não precederemos. Pois, dada a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Isso não é nada, irmãos, que não move. Isso é algo tremendo. Isso é o que? Promessa de Deus para as nossas vidas. Isso é algo que nós estamos esperando. E aí ele continua no verso 2, capítulo 5, verso 2. Pois vocês mesmos sabem que o dia do Senhor vai vir como ladrão. Aí ele fala, verso 4. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia possa surpreendê-los. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Olha lá. Aí ele fala no 6. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Nós, porém, verso 8, que somos do dia, sejamos sóbrios. O que requer de nós? Vestindo couraça da fé e do amor. Olha lá. E o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E para terminar, abram em Hebreus. Hebreus 10. O Novo Testamento é todo recheado de orientações. Sabe o que eu estava orando hoje para o Senhor? Eu estava orando para que eu pudesse, a cada dia, vem aqui, Tatinho, vai tocar algum louvor no final? Vem aqui. Eu estava orando para o Senhor, me veio um desejo de orar desta forma, para que toda vez que eu pegasse na palavra do Senhor para lê-la, toda vez que eu pegasse na palavra, que eu pudesse pegar a sua santa e bendita palavra com reverência, e tivesse pegando a palavra do Senhor com sede, com alegria de ler, que são palavras vivas para a minha vida. Porque às vezes a gente não tem noção a preciosidade da palavra, porque nós não somos um país perseguido. Nós não temos noção do refrigério que é a palavra de Deus, porque nós temos 40 versões diferentes, várias bíblias de estudo, versículos chavões que a gente conhece, e a gente já se acha muitas vezes doutores da lei. Irmãos, o que eu estou falando é do Espírito Santo de Deus. Que a gente possa, cada vez que se aproximar diante da palavra do Senhor, que sejamos como crianças recém-nascidas que desejam leite, não no sentido que nós já, aquela coisa de estar na hora da feijoada, não isso, mas eu estou trazendo essa conotação agora para a gente entender, que sejamos aquelas crianças que desejamos o leite, aquele desejo de maternagem, da qual aquela criança ela só se acalma nos braços da mãe. Que seja assim nós com o nosso Pai, sabia, irmãos? Porque eu tenho visto que hoje a palavra do Senhor parece que não está mais afetando o povo. Não está mais afetando o povo. A palavra do Senhor não está mais entrando nos corações. A palavra do Senhor, ela não está sendo mais recebida. Não sei se é desta forma que Deus fala que nos últimos dias o amor vai se esfriar. Eu não sei se o Senhor fala nos últimos dias, porque eu já me peguei, irmãos, lendo a palavra por ler. Eu já me peguei. Eu faço a leitura bíblica anual, mas eu já me peguei lendo por ler para cumprir aquela leitura do dia. Eu não quero
quero realmente que a cada dia seja uma novidade de vida lendo a palavra do Senhor. E também não quero trocar a palavra do Senhor por livros seculares. Que eu possa ler livros, sim, mas que a palavra do Senhor seja a primeira referência minha. Vocês entendem o que Deus está falando com nós hoje? Conosco? Deus, Ele está dizendo que o reino dos céus é ganhar força. Ele está dizendo que nós sempre temos que estar analisando e olhando a nossa vida. E se a gente perceber que nós estamos aí ficando morno, que a gente tem que correr e se desmanchar diante dos braços do Pai, e começar a ver e começar a buscar, sim, força em Deus para voltar mesmo ao primeiro amor. Porque a correria, ela está entrando de uma tal forma na mente das pessoas que ela não está, que Deus não está encontrando lugar nos corações mais. Hebreus, capítulo de número 10, verso de número 19. O capítulo 10 de Hebreus, Deus vem falando, né? Que agora não era mais necessário fazer o sacrifício e o holocausto uma vez por ano. O papel que os sacerdotes faziam. Porque o Senhor Jesus, Ele veio e o sacrifício dele era definitivo. Ele entrou nos céus, apresentou a oferta viva, o seu sangue precioso, de uma vez por todas, fez a remissão dos nossos pecados. E aqui, ele vem falando no verso de número 19, portanto, irmãos, temos a plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero. Vamos ficando em pé, irmãos. Com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo nossos corpos lavados com água pura. Vamos nos apegar com firmeza à esperança que a gente fala, que a gente professa. Porque aquele que prometeu a Nova Jerusalém, Ele é fiel. E vamos considerar uns aos outros para nos incentivar ao amor e às boas obras. Tipo assim, irmão, tá fraco, vamos lá, seja forte. Verso 25, não deixemos de reunir-nos como igreja segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Verso 35, por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas nós somos daqueles que crê e são salvos. Quando somos firmados na palavra, firme e fortes, é muito mais difícil nós sermos levados a qualquer vento de doutrina, irmãos. Feche os teus olhos. Santo Deus e eterno Pai,
possa estar com os seus olhos fechados, Senhor, e olhando para dentro de si. E tentando saber quem Ele é. Tentando, Senhor amado, descobrir o que tem tirado a sua paz. Tentando entender o que mais tem estado na sua mente. O que a sua mente tem tido mais de pensamentos? Se são pensamentos de paz ou são pensamentos de confusão, de pressão, de opressão, de desespero, de murmuração. Santo Deus, tira toda a ansiedade, porque o Senhor é um Deus que não trabalha na ansiedade. O Senhor às vezes até pode permitir irmos para a caverna. E até nos surpreende. Porque às vezes imaginamos que o Senhor vem de uma forma, com fogo, com isso, com aquilo. E o Senhor às vezes nos pega de surpresa com uma brisa suave. Senhor, aqui está o teu povo e aqui eu estou também com os meus irmãos. O Senhor conhece a nossa estrutura. E o Senhor se lembra de que nós somos pó. O Senhor se lembra de que nós somos pó, Santo Deus de Israel. Obrigada por isso. Porque o Senhor é um Deus que não nega a si mesmo. O Senhor é um Deus que não precisa de um povo para adorá-lo. O Senhor tem todo anjo, todo exército celeste para adorá-lo. Mas o Senhor é um Deus que decidiu fazer um povo, preparar um povo para ser a sua família. Um povo para se relacionar contigo, Senhor. Senhor, eu sei que os seus pensamentos são muito mais altos do que os nossos pensamentos. Senhor amado, Senhor, que os seus desejos são muito mais. Nós, Senhor, somos muito pequenos diante da tua santa, onipotente presença. Uma palavra sua e tudo se faz novo. E nós estamos aqui, Senhor amado, muitas vezes como crianças, parecendo órfãs. Não tendo, muitas vezes apresentando como se não tivesse um Deus Criador que cuida, que zela, que esconde, que protege, que livra o teu povo, Senhor. Santo Deus, eu quero te pedir uma coisa. Eu vejo cada vida agora pelos olhos da fé. Eu te peço, Senhor, na vida de cada um. Senhor, na minha irmã Cris. Senhor amado, na minha irmã Sueli. Senhor Jesus, em cada irmão aqui, Senhor meu Deus. Pai, dá um basta nas coisas do meu irmão Alexandre, no Alessandro, no Nego, na Samira. Senhor amado, vem em cada um, no Du, na sua esposa, no Valdir, na Marina, na Débora. Oh, Santo Deus, no Vitor, na Giovana, naqueles que estão aqui no louvor, na Sâmia. Senhor amado, neste nosso irmão que veio nos visitar, o Marivaldo. Senhor meu Deus, na nossa irmãzinha. Pai, a cada um, o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Nos rendemos diante de Ti nesta noite, Deus. Entregamos as nossas angústias, as nossas aflições. Senhor, o Senhor nos lembra, olha aqui, somos humanos. O Senhor começou uma boa obra nas nossas vidas. Não somos órfãos. Ele terminará. Temos que crer. O Senhor colocou em nós a sua força. O Senhor colocou em nós fé suficiente. O Senhor colocou uma medida de fé suficiente na nossa estrutura. Ele nunca, escuta isso, igreja, Ele nunca vai cobrar além daquilo que você pode dar. Em nome do Senhor Jesus, a partir de hoje se coloca como homem, como uma mulher de Deus. Caminha nesta terra, levando o amor, abraçando.
ser levado por essa correria. Cuidado com as suas escolhas. Cuidado como você trata os seus ao seu redor. Você tem poder e autoridade dada por Jesus Cristo para manifestar o poder de Deus através do amor. O seu testemunho pode ganhar muitas almas. O seu testemunho pode ganhar muitas almas. Você tem condições de perdoar. Você tem condições de, a partir de hoje, fazer tudo novo. A partir de hoje, tudo pode ser novo no nome do Senhor Jesus Cristo. A partir de hoje, quando você voltar para sua casa, você pode ser diferente. A partir de hoje, você pode verdadeiramente não se acovardar mais e ver o dom que Deus te deu e começar a trabalhar nesse mundo espiritual. Para de arrumar desculpas. Firme as suas estacas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, some com outros na fé. Que o fruto do Espírito possa ser moldado no nosso espírito. Que a fé, que a mansidão, que a paz, que o domínio próprio, que nós possamos trabalhar a cada dia firmados naquilo que o Senhor venceu por nós, naquilo que é o Senhor Jesus Cristo, no sangue de Jesus. Se um daqui deste lugar hoje, crer nesta oração, receber da parte de Deus o que eu estou dizendo, pode fazer uma grande diferença no mundo espiritual. Um só. Se um crer, pode fazer diferença nesse bairro, pode fazer diferença na sua casa, pode fazer diferença na sua história. É suficiente. Quem é esse um? Quem é esse um? Quem é? Quem tem coragem de verdadeiramente dizer: Senhor, o Senhor está falando comigo mesmo, eu sou este um, eu sou este um, eu aceito isso sobre a minha vida, eu tomo posse, eu recebo de Ti, Santo Deus, Senhor meu Deus, eu tomo posse, Senhor, daquilo que o Senhor tem para mim. Senhor, eu creio, como diz a Tua palavra, eu não vou abrir mão da confiança que o Senhor tem em mim, porque eu serei recompensado, eu vou perseverar, porque em breve o Senhor vai vir, não vai demorar, e a Tua palavra diz que o justo vai viver pela fé. Se ele retroceder, o Senhor não vai se agradar dele. Então eu te pergunto, que tipo de pessoa é necessário que você seja? Que tipo de pessoa? Você pode, com os olhos fechados, repete isso que eu vou dizer. Não. Fala, não. Não. Você conseguiu dizer não? Você pode dizer não para muita coisa. Treina o seu não. Não. Em nome de Jesus, não. Em nome de Jesus, não. 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 A partir de hoje, que Deus possa estabelecer e te ajudar a você colocar limites. Limites. Deus quer limites. Você tem sido conduzido por uma vida sem sabedoria. Você tem se estressado. Você tem se cansado. Sabe por quê? Porque a sua vida tem sido levada sem sabedoria. Diga não. Diga não. E não dê desculpa de horário tal. A partir de hoje, você tem levado a sua vida, naquela correria, nem percebendo, e dizendo sim, e dizendo sim, e dizendo sim. E fazendo outras coisas. A partir de hoje, sim ao Senhor. Sim ao Senhor. Sim. Em nome do Senhor Jesus Cristo, igreja. Limites. Limites. Sabedoria para saber o quando é para falar sim e o quando é para falar não. A partir de hoje, no nome do Senhor Jesus, eu declaro isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Assim como o Senhor fez lá com Isaías, com uma tenaz ele selou a boca, não foi? Pelos olhos da fé, irmãos.
Irmãos, eu estou falando isso com temor e tremor diante de Deus. Pelos olhos da fé. O Senhor nesta noite, Ele toca cada lábio. Ele santifica, Ele purifica. As palavras que você disse, de agora para trás, foram jogadas no mar do esquecimento. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E que de agora em diante, Deus manda dizer para nós, vamos vigiar nas nossas palavras. As nossas palavras carregam poder de vida ou de morte. Que nós possamos ser homens e mulheres frutíferos. Não saia daqui e se esqueça disso. Nós vamos sair daqui fortalecidos, renovados, quentes, convictos e verdadeiramente entendidos do recado de Deus para nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Fecha os teus olhos e você ora ao Senhor aí enquanto eles vão louvar. Digno é o Cordeiro que foi morto.